Bom dia, gente. Bom receber vocês aqui para participarem dessa atividade com os nossos convidados de hoje. Essa atividade realizada aqui no auditório Agenor Miranda da Rocha, do campus centro do Colégio Pedro II, que faz parte de um ciclo de mesas organizado pelo Laboratório de Educação e Direitos Humanos, o LAED, pelo Pensamento Social do Samba, que é outro grupo de pesquisa aqui do Colégio Pedro II, coordenado pelo professor Mauro Cordeiro, em parceria nossa com o professor Ricardo Barbieri, no âmbito de um curso ministrado por ele no CCERJ. Ontem nós iniciamos esse ciclo de mesa, que a gente está chamando de As Escolas de Samba dão samba na escola, conversas com quem faz o carnaval. O evento começou ontem, dia 11, na Fundação CCERJ, remotamente, e hoje está sendo realizado aqui no Colégio Pedro II presencialmente, tendo como público-alvo especialmente vocês, previamente inscritos, e como convidados, ontem o professor Mauro Cordeiro e a mediação da professora Cláudia Bonfim, além da minha presença do professor Barbieri, e hoje, muito orgulhosamente, a gente recebe aqui no Campus Centro o Guilherme Estevão, que é arquiteto pela FAU da UFRJ e carnavalesco, esse ano retornando à União da Ilha. Ano passado ele estava na União de Parque Acari. Eu tive o prazer, o privilégio de poder assistir ao desfile que ele carnavalizou lá na Série Ouro, no Sambódromo. Mostrei para ele agora há pouco. Achei lindo o desfile sobre o brasiliano, e que tinha como enredista o Mauro Cordeiro, que esse ano está se tornando enredista da União de Maricá. Esteve ontem conosco, mas são parceiros de longa data. E Guilherme Estevão faz parte de uma geração de novos carnavalescos, muitas vezes egressos da UFRJ, que tem, vou usar uma expressão forte, revolucionado os desfiles das escolas de samba, muito especialmente ao trabalhar com o enredo numa chave de curadoria, como a Paloma na tese, e ontem o Mauro usou uma expressão que eu achei também muito feliz, o enredo como um tratado. Essa é a geração do Guilherme Estevão, que já circulou pela geração anterior. Em 2019, eu também pude ver um desfile de que ele era o principal assistente do carnavalesco Severo Luzardo, que foi a União da Ilha, para a qual ele agora retorna, e ali a gente já via elementos dessa inovação na atuação do Guilherme Estevão, que depois foi ser carnavalesco, inclusive, da Mangueira, que é uma escola de samba, muitas vezes, que muitas pessoas aderem por força da tradição. Mas existe uma expressão, às vezes, no mundo do samba, que são as co-irmãs. E todas as escolas de... Quem gosta de desfile, gosta de desfile, né? Não gosta dessa ou daquela escola. Às vezes perguntam, qual é a sua escola? Escola de samba, você gosta do desfile, você gosta do carnaval, você quer que todas desempenhem um desfile bonito. E o Guilherme Estevão também fez desfiles muito bonitos na Mangueira, lá no Parque Acari, e agora está novamente na União da Ilha. E esse ano, de 2027, ele vai desenvolver um desfile sobre o Getúlio Marinho, o Amor. Quando eu soube disso, imediatamente pensei no John e na Natália, que também são os convidados da nossa mesa de hoje, os artistas do ateliê Cosmonauta Mosaicos, que realizaram, vocês sabem, um mural em homenagem ao Getúlio Marinho, que está aqui no campus centro do Colégio Pedro II. E que muitos de vocês estiveram lá na elaboração do mural, no ateliê dos mosaicistas. Então, eu pensei como seria interessante a gente realizar essa mesa, que na verdade é um encontro entre o Guilherme Estevão e John
Souza e Natália Reis, para essa celebração do Getúlio Marinho, do Carnaval, do samba, com a presença aqui para mediação minha e do professor Ricardo Barbieri. Então quero agradecer ao Guilherme Estevam pelo aceite, agradecer ao John e à Natália pelo aceite e ao professor Barbieri pela parceria dessas mesas que a gente está fazendo agora, que certamente são o início de uma parceria que vai ser longeva. A gente ainda vai fazer muita coisa. Escolas de samba dão samba na escola. A gente ainda vai fazer muito samba na escola a partir das escolas de samba, dos desfiles, porque, como a gente falou na mesa de ontem, não vou repetir o que está na mesa de ontem, mas a importância epistemológica de se trabalhar com desfiles de escolas de samba, com escolas de samba e com samba na educação básica. Então, eu vou passar a palavra para o professor Ricardo Barbieri, considerações iniciais, e na sequência a gente passa para João e Natália e Estevão, para eles fazerem as exposições aqui nessa mesa de hoje. Obrigado, Carlos. Obrigado a quem nos acompanha pela internet e quem nos acompanha presencialmente, né? Vocês têm acompanhado, né, o pessoal que está aqui presencialmente, para contextualizar, que está vendo o vídeo, está cursando, né, e aprendendo e vendo a cidade através desse olhar das escolas de samba. Está vendo como a cidade ela se expande e ela torna tão curto esse espaço, que às vezes pode parecer muito longo, né, de quilômetros de distância, entre o centro do Rio de Janeiro e a Ilha do Governador. Está entendendo como o fenômeno urbano torna essa nossa presença na cidade tão diversa que nós podemos nos referir a ela como um mosaico, uma junção dessas diferentes cores, formando essa cara que é hoje a cidade do Rio de Janeiro. E parte importante desse mosaico, da construção desse mosaico, são as escolas de samba do Rio de Janeiro. Quando a gente pensou nesse projeto, né, principalmente da iniciativa, né, do professor Carlos, me levou a aderir, né, e a desfrutar desse momento, né, o tempo todo a gente pensava em como fazer isso chegasse a vocês que estão aqui no contexto do ensino médio, né, do Colégio Pedro II, chegasse para vocês de forma a ser algo a ser desfrutado por vocês também, né? Um momento agradável que a gente passa ouvindo, tendo o privilégio de entender sobre questões complicadas, né, do nosso cotidiano, mas de um jeito leve, de um jeito fácil, de um jeito tranquilo, de um jeito traduzível, né, para a grande maioria. E hoje, né, é mais um desses momentos que eu sempre chamo a atenção em sala de aula, né, de desfrutar, né, desfrutar do privilégio de estar hoje aqui no Colégio Pedro II e de ouvir, né, não só os artistas, como os cosmonautas, né, como o Guilherme Estevam, o carnavalesco. Eu vou fazer a brincadeira, né, eu sei que ele não é mais da União da Ilha, mas deixou essa marca, né, eu fazer a brincadeira lá com os meus alunos, né, que é a escola do meu coração, né, de vocês também, né, passa a ser escola de vocês também. Ouvindo e entendendo esse pedaço do Rio de Janeiro nesse contexto, né, de um biografário, né, de Getúlio Marinho, que é traduzível nessa cidade que a gente vive, né. Eu estava aqui falando, eu estava citando o Ito da Melodia, né, que agora está em outra escola de samba, está na Grande Rio, né, mas deixou essa marca, né, tem marca do Haroldo Melodia, enfim, dessa especialidade, o Haroldo, né, que é o grande baluarte, né, da União da Ilha do Governador. Mas então eu vou passar a palavra, porque o importante hoje é a gente ouvir os convidados, né. Vou passar a palavra aqui para o pessoal do mural, depois eu passo a palavra para o Guilherme, enfim. Vamos primeiro para o John, né? John, vai falar, não sei. Posso começar? Primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer a essa oportunidade de participar aqui desse evento, agradecer o Carlos, o professor Barbieri também, ao Pedro II. Uma honra estar aqui, dividir essa mesa aqui com o Guilherme também, estou muito feliz.
Vou falar um pouquinho do nosso trabalho, né, como a gente vem desenvolvendo o nosso trabalho de intervenção urbana, como a gente vê isso, e a relação que a gente tem construído com o carnaval, né, com a cultura popular afro-brasileira. Então, como alguns alunos aqui já sabem, que participaram com a gente faz parte do ateliê Cosmonauta Mosaico, e a gente tem um trabalho principalmente de intervenções urbanas, né, em mosaico, na cidade, e a gente tem buscado ao longo dos nossos 12, 13 anos de trabalho aqui, fazer uma junção, né, aliar a arte urbana com a pesquisa histórica. Eu também sou historiador, então a gente, desde o início do nosso trabalho, pensa, né, a cidade, o espaço público, como um espaço fundamental, né, para a gente trabalhar questões que a gente acredita que são importantes para o conjunto da sociedade. Então, quando a gente resolveu desenvolver esse trabalho de arte urbana, a gente pensou nisso, né, levar esse trabalho para além das questões estéticas, né, de transformação do espaço público que esse trabalho tem, a gente conseguir também dizer alguma coisa a mais, tratar de questões que a gente acredita que sejam relevantes. E então, nesse trabalho, a gente vem buscando isso, né, aliar a pesquisa histórica com a arte urbana. E, né, nesse contexto, a gente vem, de alguma forma, trazendo elementos que estão relacionados com a minha pesquisa de conclusão do curso, né, de História. Fiz uma pesquisa relacionada ao samba, no início, né, nas primeiras décadas do século XX, no samba, o carnaval e essa relação com a indústria fonográfica que está surgindo ali nesse momento. E aí, nesse momento da pesquisa, eu tive contato com algumas personalidades muito interessantes, né, do universo cultural da cidade do Rio de Janeiro, desse período, das primeiras décadas do século XX. E assim, é muito interessante a gente ver como existe uma gama enorme de personalidades, de figuras importantes na cultura do Rio de Janeiro, que passam realmente por um processo de apagamento, de invisibilização, não chegam até hoje. Muitas vezes a gente vivencia o legado que eles deixaram para a gente, mas não tem noção de onde veio, como isso chegou, né? E é muito importante a gente saber. Então, a gente vem buscando nesse trabalho também essas personalidades, assim, dar ênfase a figuras que a gente sente que sofreram mais com esse processo de apagamento e não, suas histórias não chegaram de maneira tão forte nos dias de hoje, né? E nesse contexto a gente teve contato com o Getúlio também, né? Já nessas pesquisas iniciais que eu fazia sobre o samba, eu tive contato com o Getúlio ainda no primeiro momento, mais a partir da perspectiva dele como mestre-sala, né, nos ranchos carnavalescos, e depois aprofundando mais essa pesquisa, vendo a atuação dele também na indústria fonográfica e na gravação das músicas dos cantos de religião de matriz africana, a atuação dele também como dirigente carnavalesco. Então, assim, muito impressionante. A gente comentava agora antes do evento, né, como um personagem com essa trajetória, né, foi tão esquecido. Então aí vem a nossa vontade de trabalhar o Getúlio a partir desse contato, né, com a história dele e com essa perspectiva do que é o nosso trabalho de intervenção urbana. Uma outra questão interessante com relação ao conceito do trabalho que a gente tem buscado também, sempre que possível, conectar a temática do trabalho com o território, de uma maneira a potencializar ainda mais o impacto do trabalho.
E por isso vem também assim, a escolha desse local e a parceria que a gente desenvolveu com o Colégio Pedro II, porque aqui essa região é uma área, né, toda essa região da Pequena África é uma área de circulação do Getúlio Marinho, mas aqui pertinho, especificamente na Avenida Marechal Floriano, um pouquinho depois aqui do Campus Centro Pedro II, ficava um espaço bastante importante de encontro de sambistas e artistas populares naquele momento, que era o Café Paraíso, né? E o Getúlio era frequentador desse espaço desde criança, né? Já com o pai dele, e depois também ele frequentava o Café Paraíso. Então a gente tentou aproximar, trazer o trabalho para próximo de um espaço relevante na trajetória do Getúlio, também conectar ainda mais o trabalho com o território. Acho que, né, conceitualmente é um pouco essa ideia que a gente trabalha. E aí, assim, dentro dessa perspectiva também, a gente, visando potencializar ainda mais o trabalho, a gente desenvolveu uma metodologia em que a gente tenta trazer outras atividades e outros mecanismos também para tanto aproximar mais o público também do trabalho, como difundir também de outras formas também essa história que a gente está trazendo. Aí eu vou passar para a Natália falar um pouquinho da nossa metodologia, né? Se tiver alguma outra observação, a gente vai trocando. Bom dia a todos, obrigada, hoje meus agradecimentos. Estou muito feliz de ver aqui a vários alunos que já participaram do ano passado, né, do projeto do Getúlio Marinho. E falar sobre a metodologia. Assim, essa metodologia eu sinto que a gente ainda está desenvolvendo, não é uma coisa que a gente já chegou num ponto e já meio que fechou, não, ela está sempre em processo de construção, até porque a gente vai entendendo como ela pode ir se ampliando, como ela pode ir tendo outro desdobramento, até porque a gente vai entendendo cada dia mais como o nosso trabalho toca diferentes setores, diferentes dimensões. Então, por exemplo, esse projeto em específico do Getúlio, ele teve as oficinas que vocês participaram, né? Foram em total 120 pessoas que participaram das oficinas, de quase 40 ou mais bairros da cidade, do estado do Rio, né? Então é muito interessante ver como tem muitas pessoas que se interessam por participar em projetos que tentam incluir, que tentam integrar, que tentam trazer. Muitas vezes a gente não conhece, sei lá, na escola, por exemplo, eu imagino que o John na escola não aprendeu sobre Getúlio Marinho, isso já vem depois, mas é importante estar sempre questionando o que a gente está estudando, o que a gente também não está estudando, né? Por que a gente não vê essas coisas, por que a gente não estudou Getúlio Marinho na escola? E aí entender a partir dessa perspectiva do apagamento. Então, como é importante que a gente seja parte desses processos que trazem, que desvelam novamente a história para a gente ter contato com ele, como falou John, poder entender de onde que isso vem para valorizar e para dar então um destino que de alguma forma reconheça essas raízes, essa ancestralidade. A gente faz essas oficinas em que a gente passa a história da personalidade que a gente está fazendo para também aproveitar esse espaço como um espaço de divulgação da trajetória, da vida dessa pessoa, do contexto também. No caso do Getúlio foi muito interessante isso, porque ele faz uma série de ações, de articulações que estão completamente em um contexto adverso para ele. Então também isso é importante a gente entender essas questões, como isso também afeta a forma da pessoa articular, da pessoa agir no mundo, e por que é tão relevante.
Talvez se não tivesse havido uma perseguição, uma forma de apagar, de querer oprimir, né, a forma de que as pessoas negras estavam ressocializando e recriando um tecido social que foi fragmentado, quizá não teria tanta importância, mas realmente muito importante porque o Getúlio foi um articulador desse novo tecido social, então é importante entender isso, né, para a história do Rio de Janeiro. E a partir disso são muitos elementos que vão aparecendo em torno dessa história e aí a gente pensa, pô, vamos fazer uma exposição porque não dá conta o mural de contar todos esses elementos, de contar todas essas questões. E no caso a gente fez a exposição no Centro Cultural Eleutícica, que ficou um mês. Também tivemos exibições do filme do Chico Serra, que também fez um curta sobre Getúlio Marinho, então é importante ver como diversas linguagens também podem tomar essas temáticas e a partir disso criar diversas produções culturais, então também para vocês ver como é possível pegar essa temática de diversos campos, como também tem hoje a Guilherme aqui no enredo de carnaval, então ver como a gente tem a capacidade de falar a partir de diferentes lugares sobre essas temáticas. E depois, hoje já está instalado, a gente, do lado do mural, adiciona um texto, também isso é parte da metodologia, para sempre ter parte dessa história aí colocada, que o mural tem essa função estética, mas que ela permanece sendo um instrumento pedagógico e um instrumento de salvaguarda dessa memória, dessa cultura imaterial da cidade. Então, assim, são diferentes elementos, mas que a gente tenta e vem aprendendo de que forma são instrumentos para ampliar a divulgação da personalidade que a gente está retratando. É óbvio que a gente tem uma intenção, é o nosso trabalho, a gente vive disso e tudo mais, mas é muito importante para a gente que o resultado desse trabalho tenha um impacto social. Então, também como a gente consegue chegar com esse impacto social e poder dialogar permanentemente, porque também agora o mural vai ficar ali. Ele, sei lá, já tem 6 meses de instalação, né? E eu acho que tem sido bem evidente como também ele tem atuado no espaço. Agora com o enredo da escola também, para a gente foi uma surpresa super maravilhosa ver no filme como o mural foi considerado, no sentido de como também isso vai dialogando nessa construção de cidade, né? Então, é isso um pouco, tentei resumir. Só para complementar aqui também essa parte que a Ana está falando sobre o impacto social e a construção, né, dessa memória, a maneira como o mural interfere nisso, né, a ideia nossa realmente é que, né, a gente parte da pesquisa histórica, que essa pesquisa apareça no mural, né, o mural não dá conta de toda a pesquisa, então a gente extrapola em outras atividades, mas a ideia é que o mural, que essa pesquisa apareça e que o mural conte pelo menos uma parte dessa história. Então, assim, a nossa ideia é que esses trabalhos realmente se transformem em novos locais de memória, né? Espaços de memória na cidade. E a partir disso, assim, a gente, pensando nessa perspectiva, a gente tem dialogado bastante também com essa perspectiva da história pública, né? E como não só divulgar, né, o conhecimento histórico a partir de outras linguagens e métodos que não só acadêmicos, mas também a própria construção do conhecimento histórico junto com o público, né? E é muito interessante nesse sentido, porque eu acho que, passando agora também para o Guilherme,
muito antes da academia estar discutindo essas questões, isso já é uma tecnologia, digamos assim, utilizada pelas escolas de samba desde sempre, né? Essa perspectiva pedagógica da história pública, né? Então, aí eu passo com esse comentário, passo aqui para vocês darem continuidade. Obrigado, João e Natália. Vou passar a palavra então ao Guilherme Estevam. Bom dia, gente. Prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, Carlos. Prazer estar com vocês na mesa. Eu acho que antes de falar um pouquinho do carnaval, eu queria perguntar para vocês, quem já teve a oportunidade aqui de assistir o desfile das escolas de samba lá na Sapucaí? Poucas pessoas, né? Eu lembro que na época que eu estava aí, como vocês, estudantes do ensino médio, eu era também uma das poucas figuras da minha sala. E aí era quase um processo de doutrinação. Vamos conhecer a escola de samba. Porque eu achava o cúmulo do absurdo. Só tem eu da minha turma que gostava de carnaval, conhecer samba. Porque se eu perguntar quantas pessoas aqui já foram para o bloquinho de rua ali na frente, eu acho que a maioria de vocês já foram, né? E as coisas estão interligadas, basicamente. Só que teve um momento, de alguma forma, que a escola de samba foi se distanciando um pouco das pessoas. Isso é muito chato. Vejo muito por essa... eu sou um profissional, eu tenho 31 anos, eu sou um profissional jovem dentro do carnaval, que de alguma maneira a minha relação com o carnaval começou a acontecer, pela minha família, mas a minha relação começou muito pela internet. Eu entrei no carnaval por uma parada que vocês nem devem imaginar que tem, que se chama carnaval virtual. A gente tem um desfile de escola de samba ao vivo, né, em fevereiro, mas lá para junho, julho, tem um bando de doido igual a mim, que não tinha nada para fazer no carnaval, e resolveu criar um desfile, igualzinho o desfile normal, só que a gente fazia com desenho. Então era o desenho do carro alegórico, o desenho da fantasia, tinha gente compondo samba enredo, estava eu escrevendo enredo, e a gente transmitia isso no YouTube. Mas isso é uma forma muito diferente de se apropriar das escolas de samba. Eu imagino que o Ismael, o Lunga, o Getúlio Marinho lá no início do século pensariam que a escola de samba ia para o computador, né? E aí era um processo, quando eu era estudante, de mostrar muitas vezes para os meus amigos, que eles sempre falavam assim para mim: pô, a escola de samba é chata beça, é uma música que toca 60 minutos e a mesma música, passa o carro alegórico, passa as fantasias e ninguém entende nada. E aí eu falava para eles: por que vocês não entendem nada? Porque a escola de samba não estava dialogando com as pessoas, né? Fazendo com que elas entendessem a grandeza daquilo tudo, o conteúdo daquilo tudo. E mais ainda, que os temas não dialogassem de fato com as pessoas, o que aquilo ia despertar interesse. E aí uma das coisas que eu mostrava para eles era como samba enredo ajudava a gente a fazer prova e como ajudava a gente no vestibular. Eu cansei de fazer redação pegando trechos de samba enredo para articular, porque a gente sabe, né? A gente está aqui, vocês estão no terceiro ano, vocês vão fazer vestibular, vocês já devem estar careca de pensar no Enem, na faculdade de vocês e também nas estratégias que a coisa toma a partir da escola de samba. Naquela época, esse era um dos meus interesses. Depois que eu entrei na faculdade, aí fui mergulhando em outras coisas, fui entendendo, além da escola de samba, da questão do vestibular, da academia. A primeira vez que eu trabalhei no carnaval, por exemplo, eu trabalhei dentro da comunidade da Maré, numa escola de samba chamada Gato de Bom Sucesso. Eu já fazia faculdade de arquitetura. Eu nunca tinha entrado na favela, na verdade, eu fiz o ensino médio na Politécnica da Fiocruz, e a gente fazia muito projeto social ali em Manguinhos, e aquilo para mim mudou muito a minha visão sobre a sociedade de uma maneira toda. Mas quando eu liguei essa formação, essa experiência com a escola de samba, quando eu passei a entender o tamanho da escola de samba dentro de uma comunidade carente, principalmente uma escola pequena, eu não estou falando da Mangueira, eu não estou falando da Ilha, eu estou falando do Gato de Bom Sucesso, eu entendi o papel que aquela escola de samba tinha na vida das pessoas. A quadra do Gato de Bom Sucesso, por exemplo, ela era quadra de escola de samba, mas era o lugar da capoeira, o lugar do futebol, o lugar do velório, o
o lugar da festa de 15 anos, o lugar do baile funk de domingo. Então eu chegava na segunda-feira para trabalhar, tava uma galera fazendo amor intenso no meu almoxarifado. E eu tinha que tirar essa galera de lá. Tava a galera doidona dançando funk. Eu falei, vamos lá, vamos me ajudar a fazer a fantasia. E era isso que a gente fazia. Então tem uma questão de viver a escola de samba para além da acadêmico ou da pesquisa, mas entender como a escola de samba vai interferir na vida das pessoas e como o nosso enredo vai passar a ser conteúdo para essas pessoas, como elas vão pensar de que maneira esse enredo vai dialogar com a vida deles. E aí, então, voltando ao Getúlio, quando eu chego à ilha, eu pensei, caramba, que tema que eu posso trazer que vai ter ligação com o que essas pessoas visualizam de escola de samba, visualizam da união da Ilha do Governador. Eu acredito que muitos de vocês que possam nunca ter visto um desfile de escola de samba lá na Sapucaí, mas certamente já ouviram algum samba da União da Ilha, que às vezes vocês nem sabem que é samba da União da Ilha, porque já foi gravado por vários e vários cantores e músicos brasileiros, do tamanho da União da Ilha. A ilha é uma escola que tem uma característica muito forte de fazer carnavais leves, divertidos, alegres, que contam muito sobre o cotidiano da cidade e falam principalmente do Rio de Janeiro. E aí eu pensei, de que maneira eu posso trazer mais uma página do Rio de Janeiro como enredo, trazer uma história que tenha essa alegria, essa alma foliante que a União da Ilha gosta de trazer e trazer uma novidade. E aí eu me encontrei com o Getúlio Marinho e eu descobri o Getúlio Marinho sem querer. Eu estava pesquisando um outro enredo que falava do teatro negro. No ano passado eu fiz um enredo chamado Brasiliana, que era um grupo de teatro fundado nos anos 50 pelo Haroldo Costa, que revolucionou, foi o primeiro teatro musical negro do Brasil e que moldou essa cara do Brasil, de sempre que a gente vê no exterior, um grupo de brasileiros que tem uma bailarina sambista, um cara com pandeiro, essa ideia do show brasileiro de carnaval, de alguma maneira foi a Brasiliana que moldou. E aí eu descobri que tinha um grupo de teatro de revista, do The Chocolate, que tinha músicas na sua trilha sonora, que uma das músicas era composta por um tal de Amor. Eu falei, quem é esse Amor? E aí eu fui pesquisar esse tal de Amor e aí descobri Getúlio Marinho. E aí descobri que era um cara que, em tese, todo mundo do samba, e eu acho que todo mundo do Rio de Janeiro deveria conhecer, porque ele moldou uma série de coisas, né? Ele moldou uma forma de fazer carnaval, ele moldou uma penetração, de alguma forma, da cultura afro-brasileira dentro da fonografia brasileira. Então, o Getúlio Marinho foi um cara que revolucionou uma série de coisas e que a gente não conhece. E aí a gente se questiona por que a gente não conhece. Eu acho que o nosso papel hoje, com certeza, na minha época, que não é tão distante da de vocês, eu não tinha muita oportunidade de conhecer na escola essas pessoas. E eu passei a conhecer muitas dessas pessoas no carnaval. Isso era o mais incrível. Onde a gente menos esperava que poderia ser a chance de conhecer algo dessa magnitude, era ali que eu conhecia. O carnaval é marcado por apresentar uma série de personagens que depois vão ser muito estudados, viram tese, viram livros. Né? O carnaval, de alguma maneira, evidenciou Chico da Silva, Chico Rei, Dona Beija, enfim, uma série de pessoas que, de alguma maneira, vão ser depois exploradas no teatro, no cinema, na televisão. Então, trazer isso tudo no carnaval mostra o sentido do nome ser escola de samba, né? O sentido pedagógico de você trazer, você fazer samba e você ensinar, você construir saber. Então, eu acho que a graça maior é essa. Eu não conhecia o mosaico aqui do Pedro II. Nas pesquisas, a gente estava... Eu obviamente, encontrei por esse caminho
da companhia. Depois eu encontrei o documentário, como eu tinha falado para vocês, e aí conheci a pesquisa da professora Fernanda Soares, que deu uma dimensão muito maior ao tamanho do Getúlio nisso tudo. E aí, nas pesquisas, eu encontrei um mosaico, e eu falava, onde está esse mosaico? Eu não sabia, sabe? Minha mãe estudou aqui no Pedro II do Centro, e eu passava por aqui, eu falava, onde está esse mosaico? Que eu não sei onde está esse mosaico. Tanto que no dia que a gente foi gravar o vídeo de apresentação do enredo, a gente gravou aqui no Cais do Valongo, e eu falei com o pessoal, vamos andando ali do cais até o prédio. Só que aí eles ficavam, onde que é esse mosaico? Aí a gente rodou o Pedro II inteiro, né, naquela ruazinha aqui do canto. E foi muito engraçado que na hora que a gente estava gravando, várias pessoas passavam, e parecia que as pessoas passavam várias vezes ali, mas elas não tinham reparado ainda no mosaico. E elas falavam assim, nossa, eu nunca tinha visto isso. Eu achei aquilo incrível. Porque é uma coisa, realmente, o trabalho de vocês é lindo, né? E é muito simbólico isso estar num colégio como o Pedro II, que tem uma importância tão relevante, eu acho que para a educação desse país, para essa cidade. E aí trazer um personagem que é tão relevante para essa cidade, para esse país, a gente junta tudo numa coisa só, no território dessa pessoa. Mas ainda assim a gente vê como essa questão da invisibilidade de alguma maneira ainda permanece, né? E por que a gente precisa dar luz a isso tudo. E o que eu estava até brincando com eles, que o personagem no desfile, o Getúlio Marinho, ele foi um dos primeiros mestres-salas da história. E a gente fez um videozinho para apresentar o enredo, a gente trouxe o nosso mestre-sala, o João, para representar o Getúlio. E ele nunca tinha visto a foto do Getúlio. E quando ele viu no mosaico, ele falou, meu Deus, é a minha cara, porque eles eram muito parecidos. E ele ficou surpreso, ele falou, aí que ele se sentiu, eu sou o enredo mesmo, porque ele era muito parecido com o Getúlio. Então foi muito bacana, porque a gente realmente uniu tudo aquilo numa prévia do que a gente vai fazer para o desfile, né? O desfile é uma dimensão muito maior. Vocês que estão, de alguma maneira, tendo a oportunidade de conhecer o Getúlio Marinho eu acho que eu já fico o convite para vocês prestarem atenção no desfile da ilha. Até se vocês quiserem desfilar na ilha, depois entrem em contato para a gente conversar. Que eu acho que seria muito bacana vocês mergulharem ainda mais no universo das escolas de samba. Pode ser que não vá no desfile, mas vai frequentar uma quadra de escola de samba. Eu acredito que muitos de vocês nunca pisaram numa quadra de escola de samba. E tem uma dinâmica que é muito diferente, é muito gostosa. Porque dentro de uma quadra de escola de samba, por exemplo, eu eu passei a dar mais valor a determinadas coisas. Por exemplo, a gente tem uma imagem, eu acho que todo mundo já ouviu o termo velha guarda, né? Imagina aqueles senhores e senhoras que desfilam na escola há muito tempo, mas quando você está dentro de uma quadra de escola de samba, você entende por que é velha guarda, porque eles são de fato pilares daquilo. Como você conversando 3 minutos com aquelas pessoas, elas vão te dar uma dimensão de cidadania, de sabedoria e principalmente de vida tão incrível. Senta para conversar com as baianas. Esse final de semana, por exemplo, eu fui com a União da Ilha visitar a quadra do Porto da Pedra, em São Gonçalo. E eu fui no ônibus com as baianas e elas ficaram a viagem toda conversando comigo. E aí elas vão falando, né? Porque a sandália do desfile, meu pé escorrega, você dispara. E aí tem que ter uma camisa mais leve. Então elas vão explicando as coisas que são importantes para elas, como desfilantes, e isso tudo vai tremendo com a própria vida delas. E eu vou ficando tão cheio de paixão por aquilo que eu faço, porque é realmente um universo quase paralelo de arte, de cultura e da nossa vida que vai criando um laço muito forte. E eu acho que a escola de samba é isso, a criação de laços. E aí, só para explicar para vocês como é que a gente vai levar essa história para a avenida, né? O Getúlio, ele é um baiano, né? que nasce no dia da proclamação da República e morre no dia do golpe militar. Eu acho isso incrível, parece que a história desse cara já dá por si só um livro, um filme ou um carnaval, né? Ele mora aqui, né, na região da Pequena África.
artista de terreiro, no terreiro da tia Ciata, da tia Bibiana, da tia Graciliana, nos candomblés de João de Arabá. O Getúlio Marinho vai ser um pioneiro nesse processo da construção do samba, e principalmente é um cara que se molda pelo carnaval. O título do nosso enredo é Um Amor de Carnaval, porque entender que esse amor, né, que é o apelido que ele ganhou, é um homem que basicamente se constrói pelo carnaval, e a partir do carnaval ele vai influenciar uma série de pessoas, vai influenciar a sua comunidade, vai influenciar a cultura do seu país e da sua cidade. E aí a gente mostra então esse primeiro momento, que é esse amor da pequena África. Quem é esse Getúlio Marinho, que ainda é um amorzinho, né, dessa pequena África, e a influência dessas tias baianas, dessa comunidade afro-baiana, nessa construção de uma cultura afro-carioca do início do século XX. A gente passa para o segundo momento, que vai mostrar esse cara que é o cara do carnaval. Esse cara que fundou rancho, fundou bloco, que era mestre-sala, que era, na verdade, antes porta-machado, que tocava um instrumento que é o pai da cuíca, que foi um cara que era tão importante que antes chamavam os grandes carnavalescos de Lorde. Então ele era o Lorde Amor. E ele era um cara que, mesmo negro, pobre, que vinha do morro, se tornou o queridinho dos cronistas da cidade. Ele tinha uma penetração muito forte nos jornais, e entender como a imprensa, naquele momento, passou a ter uma relação muito forte com o carnaval de rua e, consequentemente, depois com as escolas de samba nessa organização. A gente passa para o terceiro momento, que é essa revolução que o Getúlio Marinho faz na fonografia ao criar um gênero musical. Cara, você pensa, o cara criou um gênero musical. Isso é muito louco, né? Como é que se cria um gênero musical? Ele criou. Ele introduziu, ao criar as macumbas, ele introduziu algo que a gente, de alguma maneira, hoje entende como natural, né? Por ter citação aos orixás, por ter percussão de candomblé dentro da musicalidade. O cara foi um pioneiro ao fazer isso no início do século XX, no momento de perseguição, ao mesmo tempo no momento de nascimento de mais uma religião no Brasil, que era a Umbanda, né? Então a gente tem um pioneirismo e uma ousadia muito grande nesse processo, que eu acho que a graça principal é como ele conseguiu ser usado parecendo inofensivo de alguma maneira. Como você faz uma transformação tão grande a partir da arte, a partir da festa, a partir do carnaval. E a gente vai encerrar isso tudo mostrando como Getúlio Marinho era um cara que ia além do samba, ia além do carnaval. É um cara que estava envolvido no teatro de revista, que estava envolvido no teatro normal, que estava no cinema fazendo música para Aurélia, para Carmen Miranda, que estava fazendo marchinha política pro Getúlio, com o nome do Getúlio Vargas, que virou o apelido do GG, que estava fazendo música de São João. Quem nunca ouviu Pula Fogueira, Pula Fogueira, então esse cara que inventou um gênero musical macumbas, criou uma das músicas históricas de festa junina. Então mostra a dimensão desse artista dentro do cenário brasileiro, né? E a gente encerra isso tudo como cidadão samba, que é um cargo que hoje quase não existe, mas que na época era muito importante por mostrar que esse cara era eleito pelos moradores do morro, pelas escolas de samba do morro, como o maior representante deles. Ele foi eleito por 7 anos, e ele era tão importante que ele desbancou o Rei Momo. Quem recebia a chave da cidade era o Getúlio Marinho. Então ele decretava as coisas na época do carnaval. E esse cidadão samba levou o carnaval para o primeiro, talvez, espetáculo da escola de samba, que era o apoteose do samba. Então, isso tudo mostra como é muito louco você ter um cara que influenciou tanta coisa, que a gente conhece hoje, que a gente não sabia que era dele. Então, que esse legado perdurou até os dias de hoje, e como essa história foi apagada. E essa história foi apagada por racismo. Essa história foi apagada por simplesmente ver um artista negro que fez tanto, mas que não deve ser acreditado pelo que ele fez. E entender que esse racismo perdura até hoje é triste e horrível. E aí nada mais relevante do que aquele lugar onde ele criou, de alguma maneira que ele ajudou a mudar, onde ele se criou como grande amor, que é o carnaval, hoje fazer essa homenagem tardia, mas extremamente necessária.
talvez, assim como o Carnaval fez com outros personagens, né, talvez a partir de agora a gente possa discutir ainda mais Getúlio Marinho. Algumas pessoas foram pioneiras nesse processo ao pesquisar, como eu estava conversando com a Fernanda esses dias, né, quando ela iniciou essa pesquisa não tinha nada de informação. Ela conseguiu reunir uma questão durante mais de uma década de pesquisa e isso tudo está gerando outros frutos, como é o trabalho de vocês, como é o meu trabalho. E quem sabe daqui a 10 anos isso tudo não vai ser muito maior. E Getúlio Marinho vai estar muito mais presente no imaginário coletivo das pessoas. Eu espero que pelo menos esteja muito mais presente no imaginário coletivo do sambista e do carioca, porque eu acho que a gente merece exaltar um cara dessa magnitude e que outros personagens como Getúlio Marinho, que a história apagou, que a gente possa exaltar, que a gente possa transformar em mosaico, que a gente possa transformar em mesa, que a gente possa transformar em carnaval. É isso. Poxa, muito obrigado, Guilherme. Vou fazer brevíssimas considerações aqui, passar para o Barbieri para depois passar para as considerações aqui finais da mesa. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Guilherme, do John e da Natália. Uma honra a gente poder recebê-los aqui. Ele deixou uma deixa aqui que a gente não vai perder, de uma visita à quadra e do desfile. Mas a visita à quadra a gente tem que ver aqui com o campus um ônibus, né, Barbieri? E de repente chamar o João e a Natália, vamos todos à quadra, vamos ver como é que a gente consegue, se é turma em turma, se a gente consegue uns 3 ônibus para ir às 4 turmas de terceira série. Vocês hoje foram do Mural do Amor ao Carnaval do Amor e precisam continuar envolvidos com esse carnaval. O livro, primeiro, olha, tem na biblioteca, quem ainda não foi olhar, um catálogo, está muito bonito, sobre um mosaico Getúlio Marinho o Amor. Eles leram, Guilherme, um capítulo da dissertação da Fernanda Epaminondas sobre o Getúlio Marinho, e depois eu vou passar para vocês um capítulo da tese da Paloma Augusto, que é inteiramente sobre o Guilherme Estevão, aqui com a gente, e que realmente é um artista aí que tem se destacado no carnaval, especialmente com esses novos desfiles de narrativa, que é o que ele está trazendo, essa narrativa dessa vez da biografia do Getúlio Marinho. Aliás, depois vamos passar, Barbieri, a sinopse do desfile da Brasiliana, porque eu acho que vocês vão adorar e deve ter gravação também para a gente também mostrar para eles. A gente tinha essa ideia de trabalhar com as sinopses em algum momento. E tem um filme também sobre Getúlio Marinho, a gente vai depois conversar com o Chico Serra, né, para ver se a gente faz uma exibição aqui e uma mesa também com o cineasta para vocês. Mas, gente, muito rico aqui poder ouvir o Guilherme, o John e a Natália nessa manhã. Vou passar, essa já é a minha última fala, só de agradecimento a vocês pela assistência e aos nossos palestrantes. Vou passar para o Barbieri e aí a gente faz os agradecimentos aqui finais da mesa. Obrigado, gente. Obrigado, Carlos. Eu vou aproveitar para encerrar também a minha participação. Os meus alunos, eles conhecem, Carlos, eu aviso sempre, né, que eu sou fofoqueiro, né? Como todo antropólogo, né? A gente guarda uma fofoca. Né? É uma tradição que vem lá dos antropólogos ingleses, da escola estruturalista e tudo mais. E aí eu estou sempre fazendo fofoca, na verdade? Sempre trazendo uma fofoquinha. Então, eu tenho uma fofoca agora, aproveitando o ensejo que o Guilherme falou sobre o carnaval virtual, e tem gente que vocês nem imaginam que fez parte do carnaval virtual, que estava lá brincando, né, comigo, com o Guilherme, né, fazendo carnaval, desenhando escola de samba, né, e pensando o tempo todo, entusiasmadamente, porque era um fã-clube praticamente, né, de escola de samba, né, o pessoal que se debruçava sobre sinopse, sobre letra de samba-enredo, justificativa de escola de samba, né? O pessoal que queria conversar sobre aquilo o ano inteiro. E tem um professor de vocês, que provavelmente não falou para vocês, mas ele mesmo, Pedro, carnavalesco do Arranco da Figada, que fez um enredo, inclusive, sobre este, como eu falo, colocou um enredo biográfico sobre o professor Ricardo lá
Na época a gente eu era conhecido como Deleuze, né, no meio lá da brincadeira, e ele fez um enredo sobre o Telescuse, né, lá no Carnaval Virtual. Enfim, eram coisas marcantes aqui da nossa juventude, né? Que meus cabelos brancos não deixam. Estava também envolvido lá no Carnaval Virtual. Mas eu queria deixar também uma pergunta na hora das considerações finais para mulher, porque como eu sou torcedor da União da Ilha, né, e a gente sempre tem uma angústia, principalmente na época de disputa de samba, sobre o que seria a cara da ilha. Né? Quando você estava descrevendo o enredo, o processo de criação do enredo, você dá uma ideia. Olha, a União da Ilha tem enredos, até eu citei isso em sala de aula, né? O canteio é hoje, né? O amanhã, que desconhecesse, mas... E quando você tem essa marca desses sambas, você acaba transportando isso para o lugar. Isso é uma coisa que a gente tem que falar em sala de aula, né? O quanto a ilha hoje, você chegando na escola de samba, você já tinha passado lá por um Severo, mas o quanto você vê no bairro, Ilha do Governador, na região, Ilha do Governador, essa cara da ilha que está no samba enredo, que está nos enredos da escola de samba, e como você acha que vai influenciar, se você vai mexer de alguma forma nessa cara, como que isso vai funcionar. Deixa essa questão aí para a hora que você for fazer as suas considerações finais. No mais, também quero agradecer a presença de todos e todas, né, e contar com a presença também nas nossas próximas incursões, né, pela festa, pelo carnaval, pelos carnavais aí. E eu prometo, se vocês participarem, continuarem ativos, participantes, que eu cumpro, né, pago a minha dívida de um dia assistir, né, todos eles sempre me chamam o Tudo ou Nada, né, uma saída do bloco do Pedro II, tá bom? É isso, vamos lá, gente. Então, a gente também só tem a agradecer, né, a oportunidade de participar aqui dessa mesa, agradecer a todo mundo que compareceu, que assistiu, e um agradecimento especial aqui ao Pedro II, o professor Carlos, o professor Babieri, e essa parceria que a gente já vem desenvolvendo já há alguns anos, para a gente é muito importante, muito enriquecedor. A gente fica muito feliz de poder trabalhar com instituições de ensino aqui da nossa região, com o Pedro II principalmente, muito legal. Então, muito obrigado, dizer que a gente está sempre à disposição e que a gente está aí também articulando novos projetos. Aí espero em breve que a gente possa anunciar alguma coisa e que a gente conte com a participação da galera também sempre nas oficinas. Em breve a gente vai ter novidades. Bom, também muito obrigada, agradecer pela oportunidade, aprendendo muito também com o Guilherme, super interessante também que essa visão para passar para você sobre o que significa uma escola de samba para a comunidade. Eu acho isso muito essencial, porque no meu caso eu sou chilena, já estou mais ou menos há 12 anos aqui no Brasil, mas a minha visão sobre o carnaval, sobre o samba, era muito diferente do que eu compreendo hoje, porque realmente essa noção de comunidade que a escola articula, que a escola dá espaço para executar a cidadania, para você poder, sei lá, se encontrar com as pessoas que moram no seu bairro, levantar iniciativa, enfim, é um espaço que realmente tem que ser muito valorizado, porque é o resultado de uma articulação social. Ele não tem um nível institucional, então não tem o Estado, não tem um organismo que promoveu isso para acontecer. Foram as próprias pessoas que entenderam a escola como um instrumento para poder formar esse laço, formar esse vínculo e poder, sei lá, dar também espaço para as crianças, os jovens, enfim. Eu acho que é bem importante a gente ter essa consciência assim, de tudo que toca uma escola de samba, e não é só no carnaval, ele está o ano inteiro aí agindo, atuando. Então
eu acho assim, é uma noção que você entrando nisso vai entendendo melhor a cidade do Rio, como funciona, o tempo, enfim, é muito legal. Para mim está sendo super interessante para descer. Bom, gente, mais uma vez, obrigado, prazer estar com vocês. Eu acho que é isso, assim, você resumiu muito bem. Eu acho que lá no início, com o Getúlio, né, esse sentido de comunidade, de criar laços, foi o motor de formar a escola de samba, né? Era lugar de festa, era lugar de comunidade, mas era lugar de resistência, de pertencimento, de proteção, de alguma forma, e de subversão, né? De como num contexto tão opressor era possível se unir para impor a presença, para marcar a característica, para mostrar a identidade. Eu acho que a escola de samba mantém, de alguma maneira, esse vínculo. Obviamente que várias coisas aconteceram, mercado, capital, tudo isso está envolvido, e hoje a escola de samba é um grande espetáculo, é o maior espetáculo aberto do mundo, a céu aberto do mundo. Envolve muito dinheiro, envolve uma cadeia produtiva, envolve trabalhadores, funcionários de vários campos produtivos, mas não perde aquilo que o Getúlio Marinho e os seus contemporâneos construíram, né? Eu acho que isso é o mais lindo, porque isso também está muito envolvido com a alma dessa cidade e a alma do nosso país, né, enquanto brasileiro. E aí isso está envolvido com a alma da União da Ilha, né? Eu brinco que a ilha é quase um mundo à parte, né? Quem mora na ilha, faz quase tudo na ilha, gosta de sair, sai da ilha, mas a ilha é o seu mundinho particular, e eu acho isso muito lindo, porque isso se manifesta dentro da escola, né? O torcedor da ilha, ele aquele insulano, é muito raiz. É engraçado como uma escola de quase 80 anos, de tamanha tradição, que nunca ganhou no carnaval, mas tem essa legião de apaixonados. Isso mostra o tamanho do laço que a ilha constrói com as pessoas. Eu só quero beber dessa fonte, então é essa fonte que tem que estar nesse desfile. Obviamente que a ideia com o enredo do Getúlio é atualizar esses laços enquanto carnaval. Então a gente vai destacar essa forma como a ilha brinca carnaval, como ela passa a sua mensagem de uma maneira leve, uma maneira foliante, de uma maneira divertida, mas com muita profundidade de conteúdo, porque eu acho que é esse o sentido do próprio Getúlio, né? Por isso que eu acho que o Getúlio tem um vínculo tão forte com a ilha, como ele fazia da sua arte, a rebeldia de fazer a arte. E aí ele faz a rebeldia de mostrar essa história através da sua arte, através do seu samba, através da sua alegria. Acho que é revisitar, fortalecer esses laços da ilha numa pegada mais contemporânea, mas sem perder a identidade que a ilha construiu. Eu só quero que isso se fortaleça, e é isso que eu vivo com a comunidade da ilha de uma maneira tão intensa. Então é isso, gente. Eu convido todos vocês a acompanhar esse processo. Para quem não conhece de carnaval, ao longo desses próximos meses, a gente vai estar nas redes sociais começando a mostrar algumas fantasias do desfile. Por volta de agosto já vai ter o nosso samba enredo. Então aí eu reforço o convite que possivelmente setembro, outubro já começam os ensaios, então de repente vamos organizar essa ida de vocês à quadra da ilha. Eu acho que vai ser bom todo mundo viver isso que eu estou falando, né? Quando a gente fala só, às vezes é mais moroso, mas nada mais importante do que viver isso tudo. E exaltar o Getúlio Marinho, porque é uma história que a gente precisa de fato disseminar e fazer com que todo mundo conheça cada vez mais esse personagem. Mais uma vez, muito obrigado, gente. Bom, gente, obrigado. A gente encerra aqui então hoje essa mesa e com desdobramentos aí futuros que a gente vai combinar com vocês, tá bom? Obrigado.